Irmãos, bom dia, na paz de Jesus, né? Com a consolação do Espírito no nosso coração. Vamos orar? Pedir Jesus para estar aqui, porque senão não vai ter jeito. Eu sei que Ele está aqui, né? Mas o problema é comigo. Então eu levo vocês todos para o meu problema, né? Que é convocar a presença dEle para que tenha significado. Amém? Fechar os nossos olhos. Jesus, socorro. Nós precisamos muito, profundamente, mais do que a gente imagina, da Tua presença na nossa vida. Às vezes a gente é tão relapso, tão negligente. Passamos dias sem falar com o Senhor. E às vezes a gente está perdendo tanto, está perdendo a própria vida em vida. Que o Senhor possa ressignificar os nossos dias. Que nós possamos viver com vida. Porque aí a gente é movido pela esperança, é movido por outros olhares, por outras perspectivas que são maiores do que o nosso próprio coração deseja. O Senhor realmente nos leva além, nos leva num cotidiano que não é monótono. Não tem como andar com o Senhor e a monotonia tomar conta da nossa vida, porque o Senhor é extraordinário. O Senhor move o nosso coração e move os nossos dias com novidade de vida. E é isso que eu te peço nessa manhã. Quem tem andado, de certa forma, descolado da Tua presença, desconectado do clamor pela Tua presença, que o Senhor nos traga de volta. Que o Senhor venha atrás da gente e nos pegue para Ti. Para que a nossa vida tenha realmente a força da vida que o Senhor nos dá, nos propõe, porque está conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos hoje ler Lucas capítulo 7, nós vamos dar continuidade aí ao Evangelho de Lucas. Nós vamos do capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Essa passagem, esse relato de Lucas, ele é muito interessante, porque a minha pergunta, se eu tivesse o discípulo Lucas perto de mim, eu perguntaria: por que você colocou duas narrativas com tanta singularidade, com particularidades diferenciadas, nós vamos ver, mas com uma igualdade de busca e sede que só Jesus pode perceber dentro de nós. Nós temos um Deus que percebe, um Deus que ouve o choro da criança, um Deus que ouve o choro da viúva, um Deus que ouve o choro do sofrimento. Parece que a percepção da presença de Deus é porque Deus é um Deus antes que a gente perceba, antes que a gente o note, é porque Ele já nos percebeu, é porque Ele já nos achou. Ninguém tem condições de encontrar o Senhor se antes Ele não nos ver. E isso, cada vez que a gente lê as passagens do Evangelho de Lucas, fica mais nítido. Um Deus que vê. Então, nós podemos caminhar sobre essa segurança. Cada capítulo de Lucas, um Deus que percebe a criatura, que percebe o sofrimento, que percebe a dor, que percebe a mazela, que percebe as aparências, que percebe a religiosidade, a hipocrisia, os dilemas da vida, das relações. Um Deus que realmente está presente, participando e percebendo. Então vamos ler aqui. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi ter com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus:
Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao seu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, eu digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Nós temos duas histórias. Elas são de uma simplicidade, que é de envergonhar qualquer conhecimento sobre a fé. Qualquer elucubração ou reflexão sobre a fé, diante desses dois relatos, é colocada no eixo, novamente. Porque a gente pensa muito sobre a fé. A gente tenta acertar, de fato, o que seja a fé. Mas a Bíblia, ela tem uma simplicidade e uma objetividade de dizer o que de fato são as coisas, que a gente se sente meio sem fôlego quando elas nos são apresentadas. A gente tem uma facilidade de ludibriar os conceitos sobre Deus, de dar contornos, e contornos, quando vê, a gente está longe. A gente sabe falar muito sobre a fé, quase que um discurso politicamente correto. Mas quando a gente vai verificar, ou quando o texto nos interpreta, quando o texto é aberto, e ele é que vai dizer de fato o que é, como Deus se coloca, como Deus se apresenta, a gente é convocado pela Escritura a rever todas as nossas elucubrações e conceitos sobre aquilo que a gente possivelmente possa ter definido como fé, como Deus, como obra de Deus, como milagre. Né? Então, as Escrituras sempre são o norteio real daquilo que é o conceito que Deus dá para as coisas. E esses dois textos, eles trabalham, principalmente o primeiro texto do centurião, é um tratado sobre uma fé humilde. E nesse texto, nessa passagem, a gente vai ver um conceito sobre o que a Bíblia diz sobre fé. Que a fé, ela tem um fundamento na humildade. Aquele que crê, aquele que confia em Deus, necessariamente tem que ter um fundamento de humildade. A conversão a Jesus Cristo, né, a virada para ser direcionado por Deus, exige do convertido se reconhecer como um náufrago, como aquele que não tem jeito mais, como aquele que por si só não conseguiu alcançar a sua própria salvação. A conversão, aquele que se diz convertido, já está assumindo implicitamente e explicitamente que não tem condições nenhuma em si mesmo de ser, de viver, de existir, se Deus não amparar, se Deus não for o fundamento, se Deus não for o ar, se Deus não for o alimento, se Deus não for o pão. A conversão exige de quem é convertido uma humildade de se reconhecer numa verdade desastrosa, porque a nossa condição como ser humano, ela é totalmente desastrosa. Não existe convertido que não se reconheça nesse lugar. E é esse lugar de nos ver como desastre, né?
O Luciano Huck, umas semanas atrás aí, postou, deu um movimento nas redes sociais, me chamou a atenção, porque tinham alunos reproduzindo, que ele foi até o Haiti e descobriu que a humanidade teve algo muito errado com ela. Só que ele colocou num tom de que não tem mais jeito para ela. E ali os evangelhos não permitem tal concepção. Porque por mais que essa humanidade realmente aconteceu algo muito sério com essa humanidade, algo muito desastroso, mas a posição com que Deus se coloca diante dessa humanidade é de um Deus que quer essa humanidade de volta. E Deus está numa empreitada, desde o primeiro momento do desastre dessa humanidade, em recuperar para si mesmo o que significa ser humano. O que significa ser criado à imagem de Deus. E que empreitada, gente. Deus tem muito trabalho. Quando eu olho para a minha vida, pessoalmente, eu digo, Senhor, eu sou uma dentro de milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra. E que trabalho. E se multiplique isso por milhões e milhões de pessoas na face da terra. Tanto que Jesus chegou para os judeus e disse, olha, meu pai trabalha até agora, porque Deus não desistiu dessa humanidade. E aí Jesus diz, e eu trabalho também. Então nós temos um Deus muito trabalhador, dentro de uma empreitada de recuperar esse ser humano. A gente tem aqui o contexto de um centurião, que é romano, ele toma conta de um cento de soldados, né? Em Roma você tinha uma região dominada, na Galileia, nas regiões de Jerusalém, Roma dominava, e existia um grupo de soldados que tomava conta daquela região, quase que como um prefeito mesmo. Ele era uma autoridade dentro do governo romano. E ser centurião é uma posição muito elevada dentro daquela região de domínio. Só que os judeus tinham grandes problemas com os romanos, eram inimigos, né? E a gente tem ali uma cena conflituosa. Só que Lucas nos chama a atenção de que existe algo muito diferente nessas relações. Por quê? O centurião, sendo um soldado de autoridade, né, patente romana alta, pede com que os judeus anciãos fossem até Jesus, parassem Jesus, em seu próprio nome, e pedisse a Jesus que curasse o servo a qual ele muito estimava. Nós temos duas relações muito estranhas, porque judeu e romano são praticamente inimigos. E nós temos um romano pedindo a judeus que interpele Jesus para atendê-lo. E esses judeus vão. E esses judeus, a gente percebe que houve um serviço desse centurião pelos judeus. É um centurião diferenciado, porque ele tem um olhar sobre o judaísmo de interesse, seja ele político, econômico, de dominação, religioso, mas havia uma troca de serviço. Ele construiu a sinagoga, ajudou a construir a sinagoga desses judeus em Cafarnaum e ama a nação judaica. Então ele tem um interesse sobre a fé desses judeus, né? E existia uma fama de Jesus já percorrendo, de que Jesus era um rabi, mas de um rabi de uma autoridade sem precedentes. E que ele havia tocado em pessoas, e essas pessoas haviam recuperado das mais diferentes mazelas físicas e espirituais. Esse Jesus estava redignificando o ser humano, né, por esse toque, por esse olhar, por essas curas, e Jesus já tinha uma fama. Só que esse centurião, ele se percebe indigno diante desse rabi que tudo pode fazer. Ele é um centurião que aplica a lei dos judeus sobre si mesmo. Porque a lei dizia que um judeu não podia entrar sequer, aproximar-se da porta da casa de um romano. Por isso que a gente tem um problema grave com Pedro, que Pedro teve que ter um sonho de revelação de Deus dizendo que era necessário agora pregar aos gentios. Por quê? Entrar na casa de um pagão é você se contaminar e participar, comungar do pecado do pagão. A lei dizia isso, não entre, né? Nós vemos esses paradigmas da lei sendo quebrados depois pelo próprio Pedro, né? Lá na frente.
E aí a gente percebe que existe uma relação de fé, porque fé é uma relação que perpassa a pessoa de Jesus. Nós temos uns conceitos de fé que às vezes me preocupam, porque elas levam a um vazio existencial em questão de tempo. Porque a gente se coloca diante de Deus nos nossos critérios. E aí as Escrituras, elas vão dizendo que é Deus quem estabelece os critérios a qual nós devemos nos colocar diante dele, e não ao contrário. E a gente vai construindo um arcabouço dizendo, olha Deus, é assim, é dessa forma, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que ajeitar dessa forma. E a bondade de Deus conosco, e paciência, porque Deus tem que ser longânimo mesmo conosco para nos aturar de geração em geração, é que Deus, cuidadosamente, com aqueles que Ele vai alcançando, Ele é quem vai colocando os seus critérios diante de nós. E isso é que gera obediência, porque não é ao contrário. Né? A nossa síndrome de Deus, que é herdada de Adão lá do Éden, a gente sempre tem uma briga com Deus de se colocar não só paralelo a Ele em poder, mas, se possível, matá-lo e se colocar no lugar dele. A nossa queda ela é tão drástica que ela, de certa forma, apresenta uma necessidade de que Deus se desfaça do seu lugar soberano e eu seja colocado nesse lugar de domínio e governo que começa pela minha própria vida. Eu estou dizendo isso para vocês verem o quanto que o pecado foi drástico. Por isso que existe uma natureza tão rebelde dentro de nós, que ela não aprecia a graça, ela não aprecia a relação com Deus, porque ela é contrária a Deus. Se Deus não vir até nós e não estabelecer a sua reconciliação e a sua paz conosco, ninguém se torna amigo de Deus. Então, se existe algum louvor que nasce dos nossos lábios, no momento aqui de adoração, se o nosso ouvido se coloca em mansidão para ser ensinado pelas Escrituras, é porque Deus teve que vir e recolocar a ordem nas coisas para que a gente tivesse essa condição de humildade para recebê-lo, para cultuar, para amá-lo. Porque naturalmente a gente não faria isso. Então a coisa foi drástica. Né? A gente tem um centurião que é colocado pela lei como pecador nato, simplesmente pela sua condição étnica, de ser um romano. Só que ele, aplicando a lei sobre si, ele reconhece, não só pela lei, mas pela sua condição de pecador, de que a presença de Jesus na sua casa não seria viável, justamente porque ele não se colocava numa condição de dignidade. A conversão só pode acontecer nesse momento. Quando a gente reconhece que não tem nada em si mesmo que possa ser ofertado a Deus, que Ele olhe para nós e reconheça algum mérito e diga, eu vou entrar na sua casa porque você é muito bom, olha, você ama seu servo. Olha, é interessante, você tem uma virtude, você cuida dos seus empregados, você é um empregado justo, dá o salário correto, não rouba dos seus empregados. Isso é nobre, eu faço questão de entrar na sua casa. Olha, você reconstruiu a sinagoga, que interessante, investiu dinheiro para que a mensagem do Deus Yahvé fosse proclamada em Cafarnaum. Isso é muito nobre da sua parte. Você, como um homem rico, de influência, construiu a nossa igreja. Você é merecedor, mais que merecedor, de eu participar da sua mesa. Nenhum desses critérios entra em questão. E nunca vai entrar. Porque aqui não tem nem o status que comove Jesus. O status de um centurião são aqueles que vão crucificá-lo de forma pontual, real. Quem está crucificando por trás são os judeus, mas os mecanismos e instrumentos para a crucificação são os romanos. Então, não é uma relação simples de amizade, de reconhecimento de autoridade, porque Roma é uma opressora sobre o povo de Israel. O interessante, o que chama atenção, apesar do centurião cuidar do seu servo, que é uma questão que não era comum, quando você é dono de um escravo, ele é uma propriedade, ele é um objeto.
né? Aqui o texto diz que existia um cuidado, uma compaixão, uma relação de respeito com o seu servo. Tanto que a vida dele era preciosa, a ponto do centurião se humilhar, né? Porque é uma humilhação ter que pedir a um rabi, que de certa forma é inimigo do seu povo, se sujeitar a uma circunstância de pecador para dizer, cure o meu servo. E o segundo momento é pedir aos judeus que interceda por ele no caminho de Cafarnaum e diga por ele o que é necessário para o seu servo. Isso possivelmente é curioso. E Jesus decide ir, porque Jesus ouve o clamor, independente de quem seja. Se há um clamor, se há um choro, se há uma necessidade, Deus percebe. O problema é que a gente acha que quando Ele não faz de forma objetiva o que nós queremos, não responde nos critérios que nós colocamos para Ele, que é essa inversão que a gente falou aqui agora, que está errada, a gente acha que Ele não se importou, de que Ele sequer ouviu e de que sequer Ele está participando desse momento terrível de desespero da vida. Se tem uma coisa que Deus garante presença, é quando alguém contrito e quebrantado, que sabe da verdade, da condição que está a sua própria vida, de necessitado, que não tem condições em si mesmo de fazer nada, não tem um clamor que não perpasse essa contrição, que Deus não se coloque à disposição. Agora, os critérios que nós obrigamos Deus a responder como forma de presença, é que nos confunde, é que nos desnorteia. Porque se Deus não obedecer os meus critérios da minha relação de fé com Ele, eu vou julgar se Ele não cumprir todos, que é o checklist, né? Se Ele não cumprir o meu checklist, eu o julgo como inoperante, como não presente, como aquele que não ama e que não está nem aí. Se tem uma desconstrução que Satanás trabalha noite e dia, porque Satanás também trabalha muito, é desfazer toda a concepção da presença de Deus sobre a vida dos seus filhos. É pôr em dúvida a relação que o próprio Deus estabeleceu conosco por graça e por amor unicamente. Satanás trabalha para bloquear essa relação, a ponto de você desacreditar que Deus seja quem Ele é. Na verdade, Satanás trabalha assim desde o início. Satanás trabalha com o foco, o desfoco, na verdade, na ingratidão. Se ele alcança um coração que desenvolve a ingratidão, ele alcança um patamar, às vezes, de influência sobre os nossos valores, sobre a nossa vida, sobre a nossa prática até. Que aí a questão da vivência de pecado se torna um caminho alternativo. Essa relação de perceber Deus que me ama, que está presente, independente das circunstâncias, como foi falado aqui, isso é só, gente, só tem um segredo para a permanência, para que Satanás não ganhe vantagem nas tentativas de nos desfocar. É permanecer nele, em Jesus. Esse permanecer em Jesus, Jesus pega tão pesado que vai dizer que você tem que ingeri-lo, que você tem que participar da vida dele como um todo. Que ele que tem adentrar a sua existência de tal forma que o seu respirar, como a gente cantou aqui, clame por ele. Todos os dias quando você levanta, tem uma tendência de você levantar desconfigurado. É uma palavra, né, que a gente usa muito hoje, né? Desconfigurado em relação ao que você pode ter apreendido de Deus num dia anterior. Você pode ouvir essa pregação aqui hoje, o coração arder, né? Mas amanhã tem uma tendência de uma desconfiguração pelas próprias circunstâncias da vida, de retirar o preciosismo do olhar para Jesus. Por isso que Deus trabalha muito, porque Ele trabalha para te manter sóbrio no cotidiano da vida, nele, para Ele, para que a sua vida tenha de fato segurança, consistência, para que o mal não se apodere e não domine sua vida. Deus tem muito trabalho.
E que bom que ele trabalha. Ele é um bom trabalhador, porque tem feito obras maravilhosas na vida das pessoas. Com o centurião, Jesus atende, vai até a casa do pecador. E os amigos do centurião pedem e falam assim, olha, o centurião disse que assim como ele tem tanta autoridade, e ele fala para os seus servos fazerem e não fazerem, e eles respondem, que se o Senhor falar daí da porta mesmo, ele reconhece que só uma palavra é suficiente para pôr em ordem todas as coisas. Esse centurião possivelmente tinha ouvido falar de Gênesis, tinha ouvido os judeus contando sobre a Torá, porque o primeiro capítulo de Gênesis vai dizer que Deus deu ordem por uma palavra e todas as coisas se colocaram em propósito, sentido e finalidade, e em harmonia, com uma palavra. Todo o universo se estabilizou para que a vida acontecesse. Uma palavra. Esse centurião captou a mensagem, né? E pôs em prática uma verdade que fala sobre Deus. Que tudo pode, porque com uma palavra ele fez o universo. Então ele não estava trabalhando com a perspectiva só de um rabi. Uma pessoa especial que chegou aqui em Cafarnaum. Ele trabalha numa perspectiva do que os judeus diziam ser Deus. Claro que a expectativa dos judeus era de um Messias que não era Deus, era um representante de Deus. Só que a grande notícia, que Paulo até vai dizer que nem olhos tinham visto, nem ouvidos tinham ouvido, nem jamais tinha penetrado no coração dos homens, Deus preparou para aqueles que o amam. A gente usa esse versículo geralmente para projetos pessoais, mas Paulo não está aplicando a projetos pessoais. Paulo está dizendo que o que os olhos não viram, que jamais tinha penetrado no coração dos homens, era a revelação em Jesus Cristo, que era a presença não de um representante, mas do próprio Deus conosco. Um Deus que anda no meio da sua criação. Essa é a boa notícia. Quando a gente evangeliza alguém, a gente chega para a pessoa e diz assim, tem uma boa notícia. Aí a pessoa fala, qual? Você vai me dar um carro? Vou conseguir prosperar, vou conseguir aquele emprego? Aí Paulo diria, não, jamais penetrou no coração dos homens tal notícia, jamais passou o entendimento que os ouvidos pudessem compreender. Deus veio e está desde então entre nós. Porque Deus tem um trabalho redentivo e Ele vai terminar a história que Ele começou. Essa é a boa notícia. A maturidade da fé, que a gente está vendo o centurião aqui, com uma fé na pessoa do que Jesus representa, aquele que com uma palavra coloca em ordem o universo, não vai colocar o coração dos homens em ordem? Não vai colocar um organismo? Vai colocar as células no lugar? Isso é fichinha. O Deus que fez o sistema solar é aquele que também tem a ordem de ordenar a vida para que ela se estabilize no lugar que Deus a fez ser. A espera que ela seja, né? Que a vida se torne. Quando eu vejo Gênesis, Deus criando o universo, a complexidade do sistema solar, da Via Láctea, eu falo assim, Deus, eu acho que isso é mais fácil do que penetrar no coração dos homens e mudar a ordem das coisas, da percepção da vida. Mas, dentro das escalas entre mais fácil e mais difícil, Deus tem mostrado que tem convertido o coração dos homens e ordenado o coração dos homens com a mesma autoridade a qual Ele fez o universo. Então, de vez em quando a gente pede, Deus, ordena com uma palavra o meu universo. Aí a gente tem uma canção aí, né? Meu universo, né? Deus é meu universo, mas Ele ordena um outro universo que exige poder. Por isso que Paulo diz que o Evangelho de Jesus Cristo, que é a vida, a obra e ressurreição de Jesus, é poder de Deus para, meteoricamente, como diz o Igor Miguel, né? Cair sobre o coração humano e dar uma nova forma de viver. Só o Evangelho tem poder de convergir e converter os corações dos homens. Esse é um grande trabalho. E aqui a gente tem o soldado
reconhecendo que a autoridade que existe na pessoa de Jesus, que com uma palavra ordena todas as coisas, simplesmente dá porta. Ele dá ordem às potestades, né? Aos ventos, ao universo, porque aqui, gente, é um pagão entendendo a revelação. E isso é o mais chocante, porque Jesus é admirado que um pagão que não portava como nação eleita, como sacerdócio, né, escolhido para portar a revelação, é que está reconhecendo a presença de Deus no mundo. E aí eu fiquei pensando, a gente como evangélico, né? A gente se sente tão proprietário do Espírito Santo, o Espírito Santo é propriedade da igreja, né? E aí a gente segura Deus e fala assim, se Deus não fizer assim, então porque a igreja não fez? E aí a gente se torna portador de Deus. Deus pode mudar a história e fazer a história dentro da sua liberdade soberana e nos chocar da multiforme graça a qual Ele atua no mundo. Deus não está preso à minha concepção sobre Ele, a qual eu defino, porque Ele é quem se estabelece. E Deus age no mundo. O Espírito Santo não é a nossa propriedade, por mais que o Espírito se colocou à nossa disposição, porque somos filhos. E quem é filho é porque o amor do Pai está derramado no nosso coração. E esse sinal é para testemunhar lá fora o que Deus tem feito por nós. Não é para ficar todo mundo quentinho, se cultivando, né? Adorando um Deus dentro de uma caixa, e Deus para nós, Deus para cá, né? O máximo que o Espírito espera de nós, ao mínimo, na verdade, é que todo esse aquentar que nós fazemos aqui, seja o material necessário, o aquecimento necessário para que o mundo lá fora reconheça quem é Deus. Pelo testemunho, pela forma de viver, pela forma de falar, pela forma de se colocar, né? Porque o Espírito Santo não é propriedade, porque Ele quer atuar lá fora, mas vai atuar dentro de um chamamento para a sua vida, ser o reflexo dessa atuação. Testemunho é isso, é eu dizer quem Deus é, fora do meu gueto. Ou se for para o meu gueto, é porque eu aqueci em outro lugar e fui enviado para um outro que não tinha o que eu consegui, o que eu tenho. Quando a gente vai ver o centurião, finalizando aqui a parte dele, Jesus cura o servo, e a gente percebe que Jesus não está limitado a questões geográficas. A grande admiração que Jesus dá ao pagão que crê na revelação, que é inusitado, é justamente porque os discípulos, daqui a alguns anos, vão precisar dessa mesma percepção. Porque Jesus não vai estar com eles fisicamente. E Pedro vai relembrar e de certa forma, orientar os seus seguidores, os seguidores de Jesus, dizendo, gente, bem-aventurado. Jesus vai dizer isso também, mas Pedro, lá na carta, vai reforçar que abençoados nós seremos, apesar de não vê-lo pessoalmente, não tocar, não vê-lo encarnado diante de nós, temos a certeza de que Ele ressurgiu, está vivo, e que está além das barreiras do espaço e do tempo, e que quando alguém clamar na China, ou alguém interceder pelo africano no Brasil, mas está intercedendo pelo irmão na Síria, Jesus vai. Jesus vai estar. Porque a autoridade de Jesus é por aquilo que Ele é, e não porque Ele está pessoalmente, fisicamente em algum lugar. É porque Ele pode transpassar qualquer barreira que nós colocamos como circunstâncias. Isso mostra um princípio até da própria intercessão. Quando nós oramos pelos nossos amigos, né? A Bíblia diz lá em Jó que enquanto Jó era restabelecido em tudo que ele tinha perdido, Jó não estava assim, oh Deus, cadê minha mulher? Oh Deus, agora meus filhos, agora minhas vacas, agora meus carros, agora minha casa. Não tinha um checklist. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restabelecia tudo para Jó. Essa certeza, gente, eu estou falando de um princípio da oração, mas é o princípio da oração de saber que quando nós clamamos a Cristo, seja em qualquer situação, em qualquer lugar, por alguém,
seja lá do outro lado do mundo, seja uma situação que você viu no jornal dos nossos irmãos sírios sendo vendidos como escravos, e o seu coração sabe que Deus está presente no mundo, e que se a gente crê que a presença dEle, quem Ele é, se faz presente com o meu irmão, que está sendo vendido como escravo, essa é uma fé que Jesus deve olhar e falar assim, está madura essa fé. Essa fé está amadurecida. Porque primeiro, eu não necessariamente peço por mim, peço pelo outro. Né? Eu acho que quando Jesus nos vê pedindo pelo outro, então, que aqui tem uns amigos intercedendo pelo servo, pelo centurião. Né? Tem uma intercessão no meio do caminho. Quando a gente tem a condição de deslocar os nossos desejos, os nossos interesses, para uma percepção da presença de Deus na vida do outro, gente, eu acho que Jesus deve olhar igual olhou para o centurião. Que fé interessante. Que fé desarraigada dos seus próprios interesses. Que fé que está indo além. A gente canta assim, quero ir além, quero ir mais fundo. Eu falei com vocês numa outra pregação que eu fico preocupadíssima do que a gente anda pedindo quando pede para ir mais fundo. Para ir mais além, para ir mais alto. Né? Porque se Jesus começar a levar a sério essas canções, Ele vai nos interpelar em algum momento e falar assim, filho, agora nós vamos mais fundo. Nós vamos deslocar de você mesmo. Nós vamos desconcentrar os seus desejos da sua própria ânsia. Nós vamos mexer nessa ansiedade, nós vamos deslocar ela para a cruz. Vamos mais fundo? Eu vou agora te ensinar a pedir por aquele que está em outro sofrimento além do seu. Vamos mais alto? E aí Jesus começa a esperar com que essa fé se mature, essa fé se amplifique, se sedimente com aquilo que ele de fato diga, meu Deus, eu mesmo, né? Eu que falo meu Deus, ele fala eu mesmo, né? Eu mesmo, né? Que fé amadurecida. Porque aqui, o deslumbre de Jesus com a fé do centurião, não é tamanho de fé, mas é a profundidade com que essa fé tem. Por quê? É como se fosse uma árvore mesmo. Vi aqui a imagem de umas árvores no louvor. Ela cresce, mas ela tem que ter raízes, porque senão ela tomba no primeiro vendaval, né? E essa profundidade, ela se dá porque esse solo tem que ser Jesus, como o Douglas falou ontem, tem que ser uma rocha. Tem que ser a segurança para que essa árvore tenha condições de segurança. Então, a fé, ela precisa maturar. Existem 3 princípios na fé, que é crer, confiar em quem Jesus se mostra ser. Você não precisa ter teologia primária para crer em Jesus. É só eu falar que Deus veio e te amou, que Ele morreu por você, é o básico. É o que a Escritura diz, que de certa forma é uma teologia, só que ela é uma teologia mais básica, mais simples. E aí você crê, confia nessa história, porque ela traz sentido para a sua existência. Isso é fé. O que Jesus fez me traz sentido a partir de então. Num segundo momento, essa fé passa por uma maturação. E aí vem pelo conhecer. Então, já que agora creio, agora quero conhecer. E num terceiro momento, já que agora creio, estou conhecendo, eu quero testemunhar. Porque ninguém pode falar daquilo que de fato não sabe o que está crendo. Né? Crê em Jesus, mas por quê? Aí eu sei explicar. Olha, o que Ele fez por mim, o que Ele fez na história, o que Ele fez desde a criação do mundo. E aí você amplifica o seu testemunho, porque você consegue saber, pela revelação, do que Ele fez por você de forma mais entendível. A viúva de Naum tem 2 problemas, né? 3. Mulher, viúva e agora sem filho. Dentro da tradição de Israel, uma mulher sem marido e uma mulher sem filho homem, tanto que quando uma mulher tivesse um filho homem, ela tinha uma satisfação de que ela foi abençoada e ela está dentro de um aspecto da promessa, porque ter filho homem era o sentido de que a prole, a sua vida, a sua hereditariedade iria continuar como família. Né? A mulher não tinha tanto significado do jeito que a gente acha, não. Quem vai dar o significado para a mulher, a dignificação para a mulher, vai ser o cristianismo. Não é o judaísmo.
É o cristianismo quem vai dar um olhar especial sobre as mulheres, porque elas estavam renegadas a um estado de que se elas não tivessem um homem do lado delas, sendo filho ou marido, elas estavam indignas de viver em sociedade. E essa mulher foi encontrada na porta da cidade de Naim, que era o lugar onde se faziam os funerais, e Jesus chega justamente, eu gosto desses momentos assim, cristoincidências, né? Cristoincidências, porque Jesus chega justamente no horário da tarde que eram feitos enterros. E ali ele percebe o choro de uma mulher que estava com um futuro comprometido. Gente, todo mundo aqui, eu acho que pela vivência, ou pela pouca vivência, em algum momento, desde a escola, quando não ia passar de ano, ia ter que ficar, tananã, alguém que perdeu um ente querido, tem vários aspectos no momento que a gente pode se sentir com o futuro comprometido. Com o futuro que você não tem condições de garantir o amanhã e falar, arrasou-se tudo. Tudo se desfez agora. Até quando alguém desfaz um namoro, né? A paixonite é tão aguda que o outro era tão centro que quando desfaz, você não sabe como mais vai viver. Né? Jesus adora pegar esses. Porque é justamente nesse momento de desnorteio da existência, de que eu não consigo garantir o amanhã e nem a partir de agora, o que vai ser da minha vida, é que Deus acha o seu lugar de apresentação e se apresentar como tudo, diante do que é nada. O Lutero disse o seguinte, que assim como Deus fez o mundo do nada, Ele tem que pegar o ser humano e permitir com que esse ser humano se reduza a nada, para que ele possa fazer o tudo. E é justamente nesses momentos da esperança, que ela se distorce numa expectativa de segurança, é que Deus entra em cena de forma fenomenal. E aí Jesus ouve o choro de uma viúva. E Jesus chega, parece aquele consolo que a gente não é autorizado a dar. Só pode dar aquele que é o pleno consolo. Apocalipse está dizendo que eu e você, após a ressurreição, né, nós vamos ver a história, a glorificação, nós vamos ver a história redimida. E a Bíblia diz que não haverá mais choro. Né? Essa é a nossa expectativa da nova cidade, da nova ordem das coisas que Deus há de reconstruir. Então, porque o próprio Deus estará no meio dela, porque a presença plena dele é que tira da realidade do homem qualquer concepção de distorção, de sofrimento. Né? O próprio Deus, de certa forma, há de garantir com a sua própria presença de que não haverá mais nenhuma condição de sofrimento sobre a história dos homens. Mas é a presença de Deus quem garante isso. Então, Jesus, presente como Deus em pessoa, ele tem notoriedade para chegar e falar, não chore. Porque parece insensível, né? Você chegar num velório e falar assim, não chora. Poxa, eu perdi minha mãe, como eu não vou chorar? Na verdade, a Bíblia pede que você chore com os que choram, porque é o máximo que você pode fazer de consolo. Quando você chega com frases prontas, há um arcabouço de insensibilidade que pode ser notado para o outro. Porque quando você chora com quem chora, você está se colocando no mesmo lugar de finitude e de limitação que ele se coloca. Né? Jesus não é só solidário com a dor. Ele se coloca como consolo dessa dor. E aí ele diz para a viúva, não chore. E aí, dentro da lei, esse aí Jesus vai quebrar a lei. Porque a lei estabelecia que você não pode tocar em morto, senão você se indignifica junto com o morto. Né? Mas Jesus, audaciosamente, toca no caixão, segura o menino e fala, levanta, filho. E aí diz que o menino já levantou falando. É uma cena que realmente causa temor, né? Porque as revivificações, porque a gente tem um ditado muito comum, para a morte não tem solução. No Evangelho não existe esse ditado. No Evangelho diz que ele é a ressurreição e a vida. Só que Jesus antecipou sinais daquilo que eu e você estamos aguardando, que é lá na frente a ressurreição. Não quer dizer que Jesus não possa operar revivificações, como tem histórias no meio das missões, em lugares estratégicos, que missionários viram situações de revivificação.
mas essa pessoa que revive vai morrer de novo, porque ela vai aguardar a ressurreição, que é definitiva, né? Mas a revivificação desses mortos que Jesus tem na sua história é um sinal do que vai nos acontecer naquele último dia de forma definitiva. Isso eu vou falar no domingo que vem. Para que servem os milagres nos evangelhos? Quais são os reais sentidos dos sinais que Jesus opera? E aí, quando Jesus levanta aquele menino, devolve a mãe e diz: o seu futuro não está comprometido, porque eu estou presente. E aí eu fico imaginando, eu não consigo nem dar sentido, porque eu nunca perdi um filho, não espero não perder. Dentro da ordem natural, eu espero obedecer à ordem natural. Mas para quem já perdeu um filho e sabe o que é a dor, que deve ser uma das maiores que existe, né? Ter um filho devolvido em vida, pelo sinal da vida, é um dos sinais de operação de poder mais estonteantes assim nas Escrituras. Eu já tive uma aluna que faleceu muito jovem, e na hora do enterro o pai não queria que ela fosse. E aí ele começou a ministrar para que ela revivesse, porque a morte não faz parte, né? E aí chorava e ministrava. Mas lembra-se, Deus não obedece aos nossos critérios. Deus chega com os critérios dele, né? Para vocês verem interessante, o primeiro centurião é quem busca Jesus. A viúva de Naim não buscou Jesus. Ela estava num momento de desespero e tristeza, caminhando para um enterro. Jesus é quem toma a iniciativa e se aproxima e toca. Deus tem os seus critérios. Ele atende a quem o busca, mas ele também atende a quem ele quer atender, a quem ele quer buscar. Salvação é uma esfera exclusiva de Deus. A vontade de Deus é vontade de Deus. Sempre com uma autonomia que exerce compaixão, amor, misericórdia, mas dentro dos seus critérios. No caso aqui dos dois, existe uma precipitação do reino de Deus, que a gente vai falar semana que vem. E essa percepção que Jesus se coloca entre quando ele é convocado e quando ele toma a iniciativa de vir, é muito interessante, porque nós temos um Deus livre na sua ação. Mas que os dois personagens se encontram numa mesma situação de necessidade, de desespero da vida. E é onde Deus se coloca presente, porque Ele quer estar presente na fragilidade, quando nós nos apresentamos na verdade do que somos. Porque não existe modéstia, falsa modéstia com Deus, porque Ele tudo vê e tudo sonda. Só existe possibilidade na relação com Deus com a verdade. Quando você reconhece a sua pequenez, a sua finitude, a sua limitação, você não está fazendo uma falsa modéstia, porque é a verdade sobre você. Mas quando o homem se percebe perdido nessa verdade sobre si mesmo, que é uma verdade que não é boa, se reconhecer perdido, é onde Deus se coloca como o Salvador, como aquele que se coloca como o fundamento, o sentido, a segurança para que a vida ocorra. A gente tem duas multidões, uma multidão que vem atrás de Jesus rejubilante pelos feitos de Jesus na cidade de Cafarnaum, e tem uma multidão que está num cortejo fúnebre. O encontro dessas duas multidões também me chamou a atenção. Uma multidão que celebra e uma multidão que chora. E no final do ato de Jesus, as duas multidões se unem num só clamor, numa só proclamação, que é o finalzinho do texto que a gente vai fechar com ele, que diz assim, aí eu perdendo o texto, sempre, né? Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam. E o louvor é: Deus está presente conosco e Ele agiu no meio de nós. Isso é adoração. É reconhecer a presença de Deus como favor gracioso, sustentando a nossa vida dia após dia. Se você conseguir tomar um copo de água, e no copo de água falar: poxa, eu preciso disso aqui para sobreviver, quem estabeleceu tal critério? Né?
E aí você diz, meu Deus. Né? A finitude, gente, está no seu dia a dia. E cada sentido de finitude tem que gerar um clamor e uma adoração. Vamos orar? Jesus, tem misericórdia de nós. O Senhor se faz presente quando encontra um coração contrito, que se percebeu na miséria, na capacidade de fazer o mal, na inconstância dos sentimentos, na falta de força, no desespero, nas dores da alma, nos traumas da história. O Senhor é esse que se volta para nós, porque somos de fato adoecidos pelo pecado. E por isso nós te clamamos, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alcance a gente na nossa casa quando o casamento não vai bem. Alcance a gente no nosso trabalho quando as coisas realmente não estão indo bem. Conversa com a gente pela rua, Jesus, pelos ônibus, pelo ponto de ônibus, pelo tracejo do carro. Conversa com a gente e coloca o nosso universo em ordem outra vez. Sabendo que sempre que clamarmos o seu nome, Jesus vem. O Senhor se faz presente porque o Senhor é aquele que ordenou o mundo com uma só palavra. Não deixa a gente perder o Senhor de vista todos os dias da nossa vida, que o Senhor nos realoque para o Senhor, volte os nossos olhos para o Senhor, faz uma faxina na alma, mas não deixa a gente caminhar um dia sequer encrostados de pecado, de religiosidade, de julgamento, de moralidade falsa. Faz uma limpeza, Espírito, para que a gente ande no tracejo do caminhar do Senhor e não perca a vida em vida, porque a gente quer respirar a vida, a gente quer perceber a vida, porque isso é que nos faz andar em gratidão, não desfocado pelas tentações do diabo. Ajuda a gente, porque senão a gente se perde. Confiamos que a tua misericórdia se ergue antes da gente abrir os olhos pelas manhãs sobre nós, para que a nossa deturpação não seja maior do que a tua misericórdia. Que o Senhor liberte as vidas aprisionadas por Satanás, por valores e culturas que Satanás deixou como herança. Que o Senhor nos leve a um discipulado que reordene os nossos valores, as nossas concepções. Que o Senhor troque a prática obsessiva pelo pecado por virtudes do teu Espírito. Ajuda a gente, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Amém. The